Olá pessoal, eu sou Carlos César Pinheiro, diretor jurídico e de operações da nossa querida Usucampeão. É isso mesmo, como eu já falei outras vezes, Usucampeão. Olha aqui, belo trocadilho aí no nome da nossa empresa. Somos especialistas em regularização fundiária pela Lei 13.465 de 2017. E agora nós vamos falar um pouquinho da REURB inominada. Está lá no artigo 69 da 13.465. Tem gente que diz que, olha, a REURB inominada nem deveria ser chamada de REURB, está lá no 69, meio perdida. Mas eu vou explicar para vocês o que acontece, por que ela foi instituída e a melhor maneira de aplicar esse instituto. E depois a gente vai completar este vídeo com a chamada REURB titulatória. A gente vai ver que elas se complementam, mas que podem ser feitas ambas no mesmo processo. Veja que interessante. A Lei 13.465, como todos sabem, traz uma série de requisitos, traz um processo bem complexo para que se possa fazer a regularização fundiária. Vamos fazer um lembrete aqui, muito singelo das fases. Eu escolho o núcleo irregular, eu faço o perímetro daquele núcleo, faço uma planta de perímetro, alguns locais já fazem planta georreferenciada, outros fazem uma planta preliminar, e eu pego essa planta de perímetro, levo ao cartório de registro, porque essa planta de perímetro é o núcleo que eu vou regularizar. Levo ao cartório de registro para verificar quais as matrículas esse perímetro atingiu e quais são os confrontantes desse perímetro. Olha que bacana. Vindo essas informações, inicia-se o processo de REURB com a instauração, que pode ser feita por um despacho, com um decreto, onde se notificam os confrontantes desse perímetro, para ver se eu não estou pegando um pedacinho do quintal de um, da sala de outro, e se notificam os proprietários das matrículas dos imóveis que estão matriculados, das matrículas que foram atingidas por esse perímetro. Resolve-se essas situações porque vamos titular os ocupantes daquele núcleo. Então, é necessário se dar aí contraditório, ampla defesa dos titulares das matrículas e dos confrontantes. Após isso, inicia-se, veja que estou falando rapidamente aqui um resumo muito breve. O projeto de regularização fundiária com o levantamento planealtimétrico cadastral georreferenciado, os estudos ambientais do 64 e 65 do Código Florestal, quando esse perímetro, essa área do núcleo se encontra numa área de proteção ambiental. Depois vem o projeto urbanístico, tudo demonstrando as ruas, os lotes, as casas, da maneira exatamente que estão na realidade. Eu costumo sempre dizer que REURB é vida. Então, os projetos de REURB, eles descrevem a realidade do local. Após tudo isso, é expedida a certidão de regularização fundiária, a CRF, com a lista de todos os ocupantes, e essa lista de ocupantes, o município ou a empresa que está fazendo a regularização fundiária fez um porta a porta, bateu de porta em porta, contactou as pessoas, pegou os documentos comprobatórios da posse daquelas pessoas, pegou os documentos comprobatórios de renda daquelas pessoas para saber se é uma REURB social ou uma REURB específica. Então vejam que é um processo extremamente complexo. E a 13.465 trouxe um título master no artigo 23, que é o título de legitimação fundiária, e para que seja usado esse título, é um título de aquisição originária, como se a área nunca tivesse dono, muito parecido com o título do usucapião, desde que o núcleo esteja consolidado antes de 22 de dezembro de 2016, há possibilidade de usar o título de legitimação fundiária. É muito importante colocar aqui, e para a inominada isso também será importante, que não é a pessoa que tem que estar ali na casinha dela, ocupando o imóvel dela, não é a pessoa que tem que estar antes de 22/12/2016, não. É o núcleo que precisa existir consolidado antes dessa data. Como assim consolidado? Você vai lá no artigo 11, inciso 3º da 13.465, ele lhe dá ali toda a descrição do que precisa estar presente para haver a consolidação. Então, construções, tipo das construções, equipamentos públicos e outras circunstâncias que o município vai averiguar em cada caso concreto. Então, vejamos. Vem a própria Lei 13.465 e pensa, e aqueles bairros, aqueles núcleos bem antigos?
Por exemplo, os bairros já consolidados antes da vigência da Lei 6766 de 79. A lei que trouxe as normas gerais de parcelamento do solo no Brasil. 19 de dezembro de 1979 é a data da vigência da norma geral de parcelamento do solo no Brasil, Lei 6766 de 79. A 3465, o legislador pensou o seguinte: vamos fazer um procedimento mais simplificado para esses bairros que já estão consolidados e integrados à cidade antes da data da vigência da 6766? Aí é que surgiu o artigo 69. Mas nós não podemos nos iludir com a simplicidade do artigo 69. Por quê? Se nós fizermos uma leitura, e o texto vai estar aqui ao meu lado agora para você fazer essa leitura, eu não vou ler o texto da lei, para não ficar cansativo o nosso vídeo. Mas você vai perceber que a lei instituiu um procedimento para registrar aquele parcelamento do solo já integrado à cidade e consolidado antes de 19 de dezembro de 1979. E o caput do 69, ele é muito específico em dizer o registro do parcelamento do solo. Então ele traz requisitos. Ele diz assim: o interessado vai direto ao cartório de registro. Aí muita gente fala assim: olha, reúne nominada, você não precisa nem entrar na prefeitura. O artigo 69 diz que você vai direto ao cartório de registro de imóveis. E está escrito isso mesmo lá no 69. O interessado leva ao cartório de registro de imóveis a planta daquele parcelamento do solo, os memoriais descritivos, uma certidão, declaração da prefeitura dizendo que este núcleo existe consolidado e integrado à cidade já antes de 19 de dezembro de 1979, leva toda essa documentação ao cartório de registro, não precisa de projeto nenhum, não precisa do levantamento planimétrico cadastral georreferenciado, não precisa do projeto urbanístico com todos os requisitos do artigo 36, não precisa nada. Planta do parcelamento, memoriais, certidão de consolidação e existência e integração à cidade antes de 19 de 12 de 79, leva-se tudo ao cartório de registro. Parece uma coisa simples, né? Olha que bacana. Mas o que vai acontecer com isso? O cartório de registro recebe essa documentação e registra o parcelamento do solo e abre as matrículas individuais de cada lote conforme a planta do parcelamento do solo que você levou para ele. Ele vai olhar a certidão da prefeitura, a prefeitura já certificou que isso aqui já existe, está integrado à cidade antes da data de 19 de 12 de 79, registrou o parcelamento, abriu as matrículas. E o cartório vai colocar essas matrículas individuais em nome de quem? Essa pergunta que tem que ser respondida. O cartório de registro vai abrir essas matrículas individuais e vai colocar essas matrículas individuais em nome do proprietário da matrícula que foi atingida. Ora bolas, aquele bairro, aquele núcleo, ele está em cima de alguma matrícula. E essa matrícula tem algum proprietário. O cartório vai fazer uma pesquisa para ver a sua planta de parcelamento do solo está em cima de uma matrícula. Quem é o proprietário dessa matrícula que o seu projeto caiu em cima dela? É em nome desse proprietário que o cartório de registro vai colocar as matrículas individuais. Mas e as pessoas que moram ali? Como elas fazem para colocar o nome delas na matrícula? Então, você imagina, eu estou morando ali no lote 1 da quadra A, tenho minha casa ali, eu posso estar morando ali antes de 79 ou depois, não interessa, mas eu estou ocupando aquela casa, eu comprei aquela casa, eu tenho um documento de posse daquela casa, um contratinho de venda e compra, de gaveta, e eu estou ali. E hoje eu durmo sem existir uma matrícula da minha casa, e o município fez o procedimento de reurbi-nominada e acordo, alguns dias depois ou alguns meses depois, com a minha casa já tendo uma matrícula individualizada. Só que o meu nome não vai estar nessa matrícula. Aí o que vai acontecer? Eu tenho que pegar os meus documentos de posse e entrar na fila com todos os meus vizinhos e demais moradores desse loteamento e tenho que entrar na fila do cartório de registro e falar o seguinte: ô cartório de registro, foi registrado um parcelamento do solo aí pelo artigo 69 da 13465
E eu moro aqui na casa que está no lote 1 da quadra A e eu trouxe os meus documentos de posse. Porque eu quero que você, cartório de registro, coloque o meu nome nessa matrícula que foi aberta para minha casa. Ou seja, se você fizer só o que diz o artigo 69, você não titula ninguém. Você imagina isso em nível de empresa contratada para fazer uma regularização fundiária. A empresa vai lá, vende uma regularização fundiária, fala, você vai ser o dono da sua propriedade, que isso é super importante, todo mundo sabe que isso só traz benefício. Aí, de repente, abre lá uma matrícula do lote da casa daquela pessoa e eu não coloco o nome daquela pessoa nessa matrícula. O município faz uma REURB inominada, registra o parcelamento do solo e não coloca o nome do ocupante naquela matrícula. De que adianta isso? Então vejam, o artigo 69 nos incita a ser inteligentes. Como assim inteligentes? Não adianta eu fazer a simplicidade que ele me traz, levar ao cartório de registro, registrar o parcelamento, abrir as matrículas individuais e não titular ninguém. Eu preciso colocar o nome das pessoas nas matrículas. Aí eu vou fazer que em cada um, como eu disse, vá na fila do cartório de registro com seus papéis. Alguns nem têm mais papéis porque perderam, porque o esposo, o marido foi embora, abandonou, levou tudo, botou fogo. Ninguém tem mais os papéis. Aí eu chego na fila, ô cartório, registrador, bota meu nome aí na matrícula. Aí o registrador, que não vai ter critérios objetivos para decidir, como é que eu titulo alguém no Brasil? Como é que eu ponho o nome de alguém na matrícula no registro de imóveis? Eu preciso de um título. Eu posso ter um título de transmissão, por exemplo, uma escritura de compra e venda, que eu faço no tabelionato, levo ao cartório de registro um imóvel que já tem matrícula aberta, está lá no nome do João, João vendeu para mim, fazemos a escritura no tabelionato, eu levo a minha escritura e aquele imóvel passa a ser meu no cartório de registro. Sai do nome do João, aquela matrícula, e o meu nome é colocado naquela matrícula em virtude dessa escritura de venda e compra. Nós temos algumas situações que o contrato de compra e venda, que não é necessariamente feito no cartório tabelionato, né, uma escritura, ele pode servir para transmitir propriedade. Nós temos uma previsão dessa na 6766, em razão aos lotes, no artigo 26, parágrafo 6º. Temos previsão no Código Civil, de até um determinado valor de negócio é possível a dispensa da escritura pública. Então, aquele contrato vai fazer com que eu passe a ser o dono do meu imóvel, passe a ser o proprietário. Nós temos os títulos de aquisição originária, a exemplo do uso capião, onde eu cumpro lá os requisitos da lei, ocorre a prescritibilidade ali, fica o tempo que a lei determina que eu fique ocupando, dando função social a uma área, de forma mansa, pacífica, às vezes com boa fé, às vezes conforme o tipo de uso do capião, até sem boa fé, e depois eu vou ao cartório de registro, faço uso do capião administrativo, extrajudicial, ou faço judicialmente. Não vai haver transmissão. Essa área até tem um proprietário, tem um dono, mas ele não vai transmitir para mim. O que vai fazer com que eu passe a ser proprietário é a sentença do juiz ou é o processo extrajudicial de uso capião. Então, títulos de aquisição originária. Agora veja, eu faço só o que está no artigo 69, registro o parcelamento, o cartório de registro abre as matrículas individuais e não coloco o nome da pessoa ali. Aí eu aviso, atenção moradores, vão lá fazer fila no cartório, levar os documentos que vocês têm e torcer para que o registrador, que não tem critérios objetivos, por que não tem? Porque não está na lei os critérios objetivos, não estão, no mais das vezes, nos provimentos que as corregedorias editam para que eles possam, que os registradores sigam no seu mistério registrado diário. Como é que eu vou saber se o registrador vai colocar meu nome na matrícula ou não? Mas por que deixar isso acontecer se a 13465, até no caput do 69, ela nos dá uma dica para que outros institutos que ela mesma traz sejam utilizados? É aí que eu coloco, inclusive numa nota técnica que você recebe no nosso curso, esse passo a passo. Ao invés de fazer só a simplicidade do artigo 69, que não titula ninguém, você se vale desse trâmite do 69, pede a certidão que aquilo existe antes de dezembro de 79, que está integrado à cidade,
faz a planta do loteamento, como quer os incisos do 69, bem certinho, os memoriais descritivos, mas faz uma coisinha a mais. Faz uma CRF simplificada. Aí vai ter que fazer um trabalho de porta a porta, se for o município que estiver fazendo, são os agentes municipais que vão de porta a porta. Se for uma empresa contratada para fazer o serviço de regularização, é essa empresa que vai fazer esse porta a porta. Vamos lá, bate na porta. Dona Maria, como vai? Me dá os seus documentos de posse aqui, o seu contrato de compra e venda, um comprovante de conta de energia elétrica, de água. E aqui abro um parênteses. Não precisa pedir um comprovante de 5 anos atrás, um comprovante de antes de 22 de dezembro de 2016, que eu acabei de falar, falei aqui no início desse módulo. A legitimação fundiária não é a pessoa que tem que estar ali morando antes de dezembro de 2016, é o núcleo que tem que existir consolidado antes dessa data. Então você não precisa pedir a cadeia possessória, todos os contratos que vêm desde lá de 2014, 2013 até hoje. Não, é só o último, a pessoa que está ocupando ali. É artigo 11, inciso 8º. É só de quem detém o poder de fato, naquele momento da REURB, que é ele o ocupante. Então vai fazer um serviço de porta a porta, bate na porta lá, dá o seu contratinho, uma conta de luz, todos os documentos necessários para se comprovar realmente que ela tem uma posse, que ele tem uma posse com ânimo de ser dono. Ah, não tenho papel nenhum, eu já perdi todos os meus contratos, eu não tenho mais nada. Então essa pessoa vai assinar uma declaração de posse, vai pegar testemunhas ali da rua, vizinhos ou pessoas ali da redondeza que vão comprovar que ela mora ali há X tempo, para se comprovar a posse daquela pessoa com o ânimo de ser dono daquele pedacinho de terra. Nesse porta a porta, se você estiver classificando a REURB, porque não é o fato dela ser inominada que você não possa classificar em REURB social ou REURB específica. Então, se for uma REURB de caráter social, está vendo ali que a região é nesse sentido, a característica financeira dos moradores, então aproveita-se esse porta a porta também na inominada para se fazer o cadastro social, pegar o comprovante de renda dessas pessoas para que a prefeitura possa classificar aquela REURB como social de uma forma tranquila e sem ser responsabilizada mais tarde por algum erro. Então se faz esse porta a porta, se reúne os documentos de posse dessas pessoas, se faz uma CRF simplificada com a lista desses ocupantes. Dona Maria da Glória, lote 1 da quadra A, título que o município vai dar para ela, legitimação fundiária. Por quê? Porque o núcleo já está consolidado antes de dezembro de 2016. Aliás, no caso da inominada, o núcleo já está consolidado antes de dezembro de 79. Então, CRF simplificadinha, sem nenhum projeto de REURB do 35, do 36, porque o 69 nos dá essa simplicidade. E a gente dá um tempero, um acréscimo com outros institutos, fazendo uma CRF simplificada com a listinha de ocupantes. Como eu disse, Maria da Glória, lote 1 da quadra A, título, legitimação fundiária. Se quiser fazer o título de legitimação fundiária individual, município tal, através do seu prefeito e seu secretário de habitação, confere a Dona Maria da Glória o título de legitimação fundiária para que a mesma tenha a propriedade do lote 1 da quadra A, do loteamento Jardim Santa Teresa. Faz lá um evento e entrega esse título individual para a Dona Maria. Mas também coloque esse título na CRF simplificada. Senhor José dos Santos, lote 2 da quadra A, título, legitimação fundiária. Junta-se os documentos dessas pessoas que você coletou no porta a porta. Você está fazendo uma REURB E específica, não precisa de comprovantes de renda. Você está fazendo uma REURB S, os comprovantes de renda dessa pessoa vão estar todos no processo administrativo, juntamente com os documentos comprobatórios da posse com ânimo de ser dono que essa pessoa tem do imóvel dela. Aí sim eu levo esse kit para o cartório, porque agora o cartório vai fazer o quê? Ele vai registrar o parcelamento na forma do artigo 69, vai abrir as matrículas individuais na forma do artigo 69 e vai colocar o nome do ocupante na sua respectiva matrícula, ou seja, o município deu título para aquelas pessoas. Do outro jeitinho que se faz bastante por aí, se pega uma certidão de consolidação antes de 79,
como eu disse, planta do loteamento, memorial do loteamento, leva no cartório, cartório registra parcelamento e daí, acabou. E não titula ninguém. Isso não é admissível. O município tem o poder de dar um título de propriedade, um título de legitimação fundiária. Então ele tem que aproveitar isso também na REURB nominada. E veja que interessante, se a gente for lá no artigo 38, parágrafo único do decreto 9310 de 98, que como vocês sabem, é o decreto que regulamenta a lei 13465 de 2017. Olha o texto aqui do parágrafo único do 38. Ele fala que quando a REURB for realizada somente para titular as pessoas, se dispensa o projeto de regularização fundiária. É o que vem sendo chamado de REURB titulatória. Quando acontece isso? Olha que interessante. Eu tenho lá um loteamento aprovado pela prefeitura e registrado no cartório de registro com a abertura de todas as matrículas individuais. Então não adianta ele estar só aprovado. O fato de um loteamento estar aprovado na prefeitura não muda a natureza jurídica registrária. Não muda. A matrícula, a gleba continua uma gleba na matrícula. Para que aquela gleba seja parcelada, eu preciso que o projeto seja aprovado na prefeitura, aí eu trago esse projeto de loteamento ao cartório de registro, com todos os requisitos do artigo 18 da 6766, e registro o projeto de loteamento. Atos subsequentes, o cartório de registro abre as matrículas individuais de cada lote, as matrículas das ruas, das áreas institucionais. E por algum motivo, a loteadora faliu, deu tudo errado, sei lá o que pode ter acontecido. As pessoas compraram seus lotes, pagaram seus lotes, sequer conseguiram fazer escritura, alguns até conseguiram fazer escritura, mas não conseguem registrar porque a empresa está devendo INSS, está devendo um monte de coisa, enfim. Eu tenho lá um loteamento registrado, com as matrículas abertas, e o nome das pessoas que compraram esses lotes não estão nas matrículas dos lotes desse loteamento. Aí vem o decreto 9310, institui a REURB titulatória. Como é que faz essa REURB titulatória? É a segunda fase do que eu acabei de falar. Você faz um porta a porta, pegando os documentos de posse dessas pessoas, do jeitinho que eu falei, para que vocês peçam o quê? O que o parágrafo único do 38 diz, uma CRF simplificada. E o que vai ter nessa CRF? A gente tem que ter em mente, como a gente sempre fala, que CRF não é título. CRF é uma certidão de regularização fundiária. Tem município que expede uma CRF para cada unidade imobiliária. Isso não existe. CRF é do núcleo. Você fez o perímetro, está regularizando aquele núcleo que faz parte daquele perímetro. É uma certidão de regularização fundiária para certificar que aquilo está regularizado. Não é para fazer uma CRF para cada unidade. CRF não é título. O título que determina que a pessoa vai passar a ser dona daquele imóvel é o legitimação fundiária, previsto no artigo 23. Então, REURB titulatória, tem lá um loteamento aprovado, registrado no cartório do registro, as matrículas individuais já abertas e não tem o nome das pessoas ali. Eu faço uma conferência se a vida hoje daquele loteamento, se a realidade está igual ao que está registrado. Tem estados que têm provimentos que pedem até uma certidão de constatação para verificar se o loteamento hoje, do jeitinho que ele está hoje, ele está igual ao que está registrado no cartório de registro. Se tiver igual, sensacional, vamos fazer uma REURB titulatória. Vamos fazer o porta a porta, pegar os documentos de posse, fazer uma CRF simplificada, com uma lista de ocupantes e o título legitimação fundiária na frente de cada nome, que, como eu disse, você pode fazer também o título individual. Você leva aquilo para o cartório, e o cartório vai colocar o nome de cada pessoa, de cada ocupante, nas respectivas matrículas que já estão abertas. Isso é REURB titulatória. E por que o cartório vai colocar o nome das pessoas nas matrículas que já estão abertas? Porque naquela CRF tem dentro dela o título de legitimação fundiária para cada ocupante. Tem que ter um título para que a pessoa ganhe a propriedade. Então vejam, eu posso fazer em duas partes. Eu faço a REURB nominada pelo 69. Como assim? Pego a certidão que está consolidado antes de dezembro de 79,
faço a planta do loteamento, faço o memorial do loteamento, levo para o cartório de registro. O cartório de registro registra o parcelamento do solo e abre as matrículas individuais. Acabou. O que eu faço para titular as pessoas? Agora vamos fazer uma REURB titulatória. Vamos abrir um novo processo, uma nova capa. Vamos fazer esse trabalho de campo, bater de porta em porta, pegar os documentos de posse dessas pessoas, fazer a CRF simplificada com o título de legitimação fundiária e levar para o cartório. Por que fazer em 2 vezes? Tudo bem que hoje está todo mundo parcelando, né? Vai comprar um dormitório padrão Cerejeira em 500 vezes nas Casas Bahia, né? Mas aqui não é para parcelar. Aqui dá para fazer à vista. Eu posso fazer tudo no mesmo processo, porque o CAPT do 69 me dá uma dica que eu posso usar outros institutos da própria 13465. Então, por que eu vou fazer inominada, só inominada primeiro? Eu vou deixar o povo tudo nervoso, ansioso, registrar o parcelamento do solo. Aí o registrador vai fazer o quê? Como eu disse, vai abrir as matrículas em nome do titular da matrícula anterior. De repente, esse titular da matrícula anterior é uma empresa, é alguém que está devendo um monte, aí já vem um pedido de bloqueio, de indisponibilidade daquelas matrículas, melou o esquema. Meu Deus do céu! Porque até você fazer o trâmite da titulatória, até você fazer o porta a porta, até recolher os documentos de posse, fazer a CRF simplificada, com a lista de beneficiários, pode demorar meses. E as matrículas estão lá, porque você fez só inominada, as matrículas estão lá abertas em nome do titular da matrícula atingida. E aí? Por que deixar esse imóvel a Deus dará, com a possibilidade dele sofrer uma oneração, uma penhora ou qualquer coisa, uma indisponibilidade? Gente do céu, vamos pensar um pouco. O 69 nos dá a possibilidade de pegar essa futura titulatória, que eu não preciso esperar para um segundo tempo do jogo, é um jogo de um tempo só. De eu fazer o que eu falei agora há pouco, um só processo, uma só capa. Abre a REURB, quer chamar de inominada? Chama do jeito que você quiser, tem gente que não gosta desse nome inominado, pode chamar do jeito que você quiser. Abro a REURB, abro o processo, faço a planta do loteamento, faço o memorial, faço a certidão de integração à cidade de existência antes de dezembro de 79 e não paro por aí. Faço porta a porta, coleto os documentos de posse de todas as pessoas, junto todos esses documentos pessoais e documentos de posse, se for uma REURB-S, os documentos de renda, junto tudo isso no processo administrativo, espeço uma certidão de regularidade e regularização fundiária, uma CRF simplificada com a lista dos beneficiários e com o título de legitimação fundiária. E levo tudo de uma só vez ao registro, como eu disse, para o cartório de registro registrar o parcelamento e, na sequência, abrir as matrículas individuais e, na sequência, colocar o nominho das pessoas que está na lista da CRF com o título de legitimação fundiária. Então, vejo que a lei nos dá uma possibilidade de uma aplicação muito inteligente, não ficar fazendo em 2 vezes. Tem pessoas que trabalham com REURB, pessoas que eu respeito muito, que sou fã, inclusive, que acham que a REURB, quando você vai fazer a titulação por uma CRF simplificada, a necessidade de você fazer a notificação de confrontantes e a notificação dos proprietários, porque você vai titular. Eu, com todo respeito, discordo de quem pensa assim, porque se eu pensar que eu vou fazer em 2 vezes, vamos pensar que eu queira fazer em 2 vezes. Primeiro eu faço a inominada e depois faço a titulatória. A lei não exige a citação dos confrontantes, a notificação dos confrontantes, nem do proprietário, nem para a inominada, nem para a titulatória. Porque a CRF é simplificada na titulatória e na inominada nem tem CRF. Então, pensando que eu posso fazer em 2 vezes, se eu fizer em 2 vezes, eu não vou precisar notificar ninguém para titular as pessoas. Mas se eu posso juntar e fazer numa só vez, por que eu vou fazer em 2 vezes? Então, vejam, a 13465 nos traz esse procedimento do artigo 69, que se fizer só ele, não titula ninguém, mas nos permite, com a utilização concomitante do parágrafo único do 38 do Decreto 9310 de 98, que traz o Instituto da REURB titulatória, então a 13465 nos permite usar de forma concomitante os 2 institutos. E mesmo que o 69 não desse a dica, olha, pode se aplicar outros instrumentos previstos nessa lei, nem que ele não desse essa dica, essa interpretação, essa aplicação seria plenamente possível.
Até porque não é razoável registrar um parcelamento. Tem lá um bairro que está lá desde 1970 e eu registro o parcelamento e falo: ô, seu Zé, sua matrícula da sua casa está aberta, é a matrícula 910. Parabéns, seu Zé, por ter a matrícula da sua casa aberta a partir de hoje. Tá, mas eu sou o Zé, né? A matrícula está em nome de quem? Meu? Eu que comprei aqui? Está em nome de quem essa matrícula? Ah, está em nome da Tecelagem João Faria, que é uma tecelagem que já faliu, que está em recuperação judicial, porque ela era a proprietária da matrícula que está em cima do seu bairro. Ou está em nome da igreja, porque é o centrinho da cidade do interior, a maioria era da Cúria, né? Então fez a pesquisa de matrícula lá, viu que tem uma transcrição muito antiga em nome da igreja e abriu as matrículas individuais e colocou no nome do anterior. Tem gente que fala o seguinte: ah, mas na REURB nominada, o registro de imóveis pode registrar o parcelamento e não abrir as matrículas. Tá, mas daí vai servir para quê? Esse procedimento serve para quê? Ah, registrei o parcelamento, e daí? Tem outros que falam: o registro de imóveis pode registrar o parcelamento, abrir as matrículas e não colocar o nome de ninguém como proprietário. Mas por que eu vou movimentar a máquina administrativa municipal, a máquina administrativa do cartório de registro, para registrar um parcelamento, abrir matrículas individuais e não colocar o nome de ninguém nessas matrículas? Aí eu pego o megafone e falo: atenção, as matrículas estão abertas, corram lá, se virem para tentar colocar o nome de vocês em cada matrícula, levem seus contratos e o registrador que decida. Eu não estou menosprezando o registrador, pelo contrário, o sistema registrário brasileiro é um sistema muito bom, muito efetivo, nos dá muita segurança. Tem gente que fala: pô, mas às vezes é chato, né? Cheio de picuinha, cheio de vírgula. É porque o sistema registrado quer nos dar a segurança para ter o nosso direito de propriedade assegurado na Constituição Federal. Então precisa ser realmente assim, entre aspas, cheio de boa burocracia, porque essa boa burocracia nos dá a segurança necessária. Então não é que eu acho: por que vai deixar para o registrador? Realmente, por que deixar para o registrador decidir se ele titula Maria ou se ele titula João de acordo com aquele monte de documento velho de posse que ela tem? Meu Deus do céu! Esses documentos têm que ser levados para a prefeitura analisa, verifica que realmente esse cidadão é o possuidor e dá para ele o título de legitimação fundiária. Ou se for uma REURB-S, ele já foi beneficiado com outro título de legitimação fundiária, dá a ele o título de legitimação de posse. Aí a matrícula vai ser aberta da casa dele e vai colocar o nominho dele lá com o título de legitimação de posse. Então faço um convite a você, empresa, faço um convite a você, técnico da prefeitura, vamos usar a REURB nominada, essa facilidade que a 13465 nos deu, mas de uma maneira que a gente chegue ao final, porque a 13465 foi criada para fazer regularização fundiária e não para simplesmente registrar um parcelamento do solo. Então vamos usar outros institutos de forma concomitante para se valer da facilidade do artigo 69 e chegar ao fim, que é o quê? Titular a pessoa que é ocupante daquele lote, daquela casa. Nós estamos difundindo isso já há muito tempo. Eu acredito que pelas empresas que eu tenho parceria, que fazem cursos, eu devo ter dado curso aí para representantes de mais de 300 prefeituras de regularização fundiária. E todo mundo tem essa ilusão. Todo mundo não, grande parte tem essa ilusão. Antes de 79 é direto no cartório. Não, gente. Direto no cartório não titula ninguém, ok? Vamos, a partir de hoje, enxergar de forma diferenciada o artigo 69, vamos enxergá-lo de forma concomitante na sua aplicação com o parágrafo único do 38 do decreto 9310, com a REURB titulatória. Se você não gosta dos nomes, não tem problema, né? Mas eu estou falando aqui para ser bem entendido. Vamos fazer num processo só, e não em duas etapas, porque eu tenho embasamento no próprio CAPT do 69 e no contexto da 13465 para fazer o processinho do jeitinho que eu falei aqui, tá bom? Espero que tenham gostado do conteúdo, aproveitem e vamos regularizar. Até uma próxima.